E aí, galerinha do sexto ano! Beleza pura sem mistura, pessoal? Vamos lá para a nossa aula maravilhosa de português, língua portuguesa, do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, garotada! Sexto ano, língua portuguesa, página 74 até a página 82. 82. Pessoal, vamos lá. Vocês estão observando aqui que está identificado aqui embaixo com a página, né? Tá aqui a página 74. Então fica ligado, preste atenção no serviço, não durma. Fica grelado que lá vamos nós para os tipos e gêneros textuais, pessoal. Não é necessário nos aprofundarmos muito em estudos teóricos para percebermos que, no nosso dia a dia, estamos cercados de textos. Eles estão por toda parte, transmitindo informações, influenciando nosso comportamento, repassando histórias, oferecendo produtos, expressando sentimentos, etc. e tal. Porque se a gente for citar tudo, né, vamos passar a tarde todinha aqui. Então presta atenção, ó. Com um pouco mais de atenção, vemos que agrupamos vários textos em torno de um nome, digamos, comum. Essa relação é fundamental para a nossa vida, seja na escola, seja em casa, seja na rua, seja no futuro. Beleza? Refletindo um pouco mais sobre os textos que lemos neste capítulo, por exemplo, dissemos que as lágrimas de Potira e Oxóssi são textos classificados como lendas. Como vimos, as lendas apresentam algumas características estáveis. Por exemplo, são textos que refletem a cultura de um povo, apresentam personagens mágicos como Oxóssi e Potira, fazem parte do imaginário popular, certo? Ao lermos um texto que apresenta essas características, podemos dizer automaticamente que se trata de uma lenda. Assim, classificamos inúmeros textos como lendas. Por exemplo, a história da caipora, do boto, da mula sem cabeça, do lobisomem e por aí vai, né? Da mesma forma, quando nos deparamos com um texto cujos personagens são animais que agem como seres humanos, para nos passar algum ensinamento, podemos dizer que estamos diante de uma fábula. Muito bem. Olha aí, ele está fazendo um resumo nesse texto que nós estamos lendo aqui, do que era uma lenda e uma fábula. Vários textos são classificados como fábulas. Por exemplo, a raposa e as uvas, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o leão e a raposa e por aí vai. Desculpa aí. Quando você passeia pelas ruas e avenidas da sua cidade, principalmente nos sinais de trânsito, certamente encontra pessoas distribuindo panfletos. Da mesma forma que as lendas e as fábulas, os panfletos também têm suas características. São distribuídos gratuitamente pelas ruas, trazem as ofertas de alguma loja, geralmente são impressos em pequenos papéis e etc. Então, tem a lenda, a fábula e os panfletos. Esses nomes comuns, sob os quais reunimos uma infinidade de textos, são o que chamamos de gêneros textuais. Então, o gênero textual é aquilo que nós estudamos. Uma lenda é um gênero textual. Uma fábula é um gênero textual. Uma parábola é um gênero textual. Certo? Um panfleto é um gênero textual. E por aí vai. É um conjunto, reunimos uma infinidade de textos. Esses nomes comuns aí que nós vimos, sob os quais reunimos uma infinidade de textos, são o que chamamos de gêneros textuais. E cada gênero textual tem suas características específicas. Tá? E o que está dito aqui abaixo. Cada gênero textual, né, apresenta características específicas. Por essa razão, sabemos identificar facilmente vários gêneros. Uma lenda, uma fábula, um panfleto, uma lista de compras, uma receita de bolo, um outdoor, que são aquelas placas de propaganda, né? Um recado, um e-mail, uma carta, uma notícia, um poema, um artigo de jornal, etc. Portanto, os gêneros são os textos. Beleza, pessoal? Entendido aí? O que é um gênero textual? É um texto. Seja lá qual foi esse texto que você escreveu. Se é uma receita de bolo, se é uma lista de compras, se é um panfleto, se é uma fábula, se é uma lenda, se é um poema, uma carta, uma notícia, um e-mail, um jornal, um artigo, um recado. Tudo é um gênero textual. Né? Todo e qualquer texto que você escreve, ele tem o seu gênero textual. E por isso que nós estudamos alguns gêneros textuais para você saber, eu quero
expressar algo com o gênero textual lenda. Pronto, aí você vai escrever uma lenda lá, e aí tem que seguir aquelas características específicas daquele gênero textual. Cada gênero, você não pode escrever, por exemplo, um texto com características de fábula e dizer que é uma lenda. Não, peraí. A lenda tem suas características, a fábula tem suas características, certo? E por aí vai. Cada gênero textual tem as suas próprias características. Tranquilo, pessoal? Entendido aí? Sim, professor, entendi. E aí, Joãozinho, beleza? Pura essa mistura, meu filho dos outros? Cabeça de piloto. Pois vamos lá. Dentro dos textos, pessoal, os elementos linguísticos que os compõem se organizam de determinados modos. Tanto nas fábulas quanto nas lendas, encontramos, por exemplo, personagens mágicos que agem. Potira e Itajibá se uniram. O leão exigiu, ó, são personagens mágicos, beleza? Eles agem em um espaço, por exemplo, na beira do rio, na tribo, no palácio ou na caverna, e em um dado tempo, era uma vez, numa época distante, quando os europeus ainda não haviam chegado, certo dia, e de maneira simples, quando encontramos essas estruturas em um determinado texto, ou em parte dele, estamos diante de um tipo textual, a narração. Certo? Quando alguém está contando uma história, aquela pessoa está narrando algo. Entenderam? O que é um tipo textual narração? E diga aí. É quando alguém está narrando alguma coisa. Alguém está contando a história. Certo? Beleza, está narrando aquele acontecimento. Tranquilo. Aí tem os tipos textuais, né? Os tipos textuais são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. Existem basicamente 6 tipos textuais. Preste atenção para não confundir. Existe o gênero textual, que nós vimos lá os vários gêneros textuais, não foi? Vou até voltar aqui para você ver, ó. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Os gêneros textuais, pessoal, ó, preste atenção para não confundir, ó. Gênero textual. Aí eu tenho aqui, ó, vários tipos, ó. Lenda, tenho fábula, tenho panfleto, tenho a lista de compras, certo? Eu tenho receita de bolo, outdoor, um recado, um e-mail. Vamos recapitulando, ó, uma carta, uma notícia. Vamos lá comigo. Poema, isso, muito bem, gostei. Aí um artigo de jornal, certo? Um artigo de jornal e por aí vai. Esses são os gêneros textuais. Agora eu tenho os tipos textuais, né? Muito bem, ó. Os tipos textuais são basicamente 6, né? Quais são? Injunção, não é isso? Ó? Descrição, narração, relato, exposição, dissertação. Esses são os tipos textuais. Então não confunda gênero textual com tipo textual. Beleza? O gênero é um texto lá que você escreveu e aí ele tem aquelas características. Quando você consegue definir as características daquele texto, é um texto com personagens fantásticos, usam seres humanos ou animais e tal. Aí você consegue definir que é um gênero textual. Agora o tipo textual, preste atenção nos tipos. Ó. A injunção, pessoal, é o tipo textual que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem. Tá vendo? Ó? Fazemos alguma ordem. A injunção. Tranquilo? São textos em que o emissor procura agir sobre o receptor, fazendo com que ele adote determinados comportamentos, como ocorre frequentemente nas receitas, nos manuais do usuário, etc. Então, ó, você pode ter uma injunção e como tipo textual. É um tipo de texto, que é quando se dá alguma ordem, certo? Ou o emissor procura agir sobre o receptor, fazendo com que ele tenha determinados comportamentos aí. Ele age de determinada forma. Aí ele dá os exemplos, né? As receitas de bolo. Ó, é um tipo textual injunção e o gênero textual, receita de bolo. Viu que tem lá nos gêneros textuais, nós vimos que tem a receita de bolo, né, como gênero textual. Então é assim que funciona, certo? O outro tipo textual, pessoal, descrição. Você está descrevendo alguma coisa, ó, registra características. Tá vendo? Você está descrevendo. Faça um texto descritivo, por exemplo, se eu pedir, né? Faça um texto descritivo. Então você vai descrever características, ó, de pessoas, lugares, objetos e etc, né? Você vai descrever características, ó, de pessoas, lugares, objetos, por aí vai.
Ó, os anúncios de venda de imóveis nos jornais, por exemplo, são textos em que o tipo descritivo prevalece. Entenderam? Então a injunção tem alguma ordem ali. O emissor do texto está querendo agir sobre o receptor para que o receptor ele tenha determinadas ações baseadas naquele texto. É a injunção. A descrição, a pessoa vai descrever as características de alguma coisa, ó, ou de alguém, né? Pessoas, lugares ou objetos. Beleza? Muito bem. E a narração, pessoal, é um relato, né? Você está narrando alguma coisa. Ah, era uma vez, né? Aí, ó, narração é um relato de fatos imaginários. Ó, é um relato, né? Ó, narração, relato de fatos imaginários feito por um narrador. Ó, é feito por um narrador. Você pode até ir grifando aí o que você achar mais importante. Ó. Narração é um relato feito por um narrador. O desenrolar de uma trama, de ações e por aí vai, né? Esse relato envolve personagens normalmente localizados no tempo e no espaço e tem caráter ficcional. Ó, caráter ficcional, é uma ficção, é algo não real, né? Um caráter ficcional, a narração. Beleza? Você vai narrar algo aí e provavelmente essa narração ela tem que ter um caráter de ficção. Tranquilo? Show de bola. Relato, pessoal, o que é um relato? Não é Renato, é relato. O relato é muito semelhante à narração. Opa, peraí. Então você já marca isso aqui, ó. Muito semelhante, né? Ó. Muito semelhante à narração. Que é para você ter cuidado para não confundir. Porque eles são então você já pega assim, opa, são parecidos, né? Narração e o relato são parecidos. Compartilhando basicamente as mesmas características, mas com um detalhe. Opa, um detalhe. Qual o detalhe? Enquanto a narração tem caráter ficcional, ó, a narração é ficção, né? O relato é baseado em fatos reais. Tá vendo a diferença? Essa é a diferença. Então presta atenção. O relato é parecido com a narração. A diferença é que a narração é ficção. É algo que não é real. E o relato é real, baseado em fatos reais. Tranquilo? Então presta atenção. Quando eu disser assim, faça a narração, você, opa, ficção. Então tem que inventar uma história, né? Agora, quando você diz assim, inventar uma história que não é real, né? Na narração. Agora, se eu disser, faça uma redação baseada em um relato. Aí você tem que pegar fatos reais. Você tem que basear a sua redação em fatos reais. Tranquilo, pessoal? Entendido, sossegado, beleza pura. Ó, pessoal, e tem a exposição, né? A exposição é a explanação de informações. Pronto, você está expondo alguma coisa. Expondo o quê? Informações. Beleza? Exposição é a explanação de informações. Muito bem. É um tipo textual que permeia textos cuja função principal é informar, como a notícia de um jornal, por exemplo. Então, a notícia lá que você lê no jornal é um tipo de texto expositivo. Porque ele tem a função principal, olha, presta atenção muito nisso aqui, ó. Função principal é informar. Isso aqui podia ser questão de prova, não era? Podia ser questão de prova, não era? Você tem que decorar as definições aqui e tal, e na prova colocar lá. Qual o tipo textual que tem a função principal de informar? Ah, isso aí, professor, é muito fácil essa daí, professor. É o texto expositivo, professor, porque ele tem um caráter de informar, professor. Tá vendo aí? Ia tirar 10 na prova, né? Muito bem. E o outro, pessoal, é o texto argumentativo, né? Ó, que é um tipo de texto de argumentação. É o tipo textual predominante em textos cujo objetivo maior é a... Olha aí, ó. Qual é o objetivo maior da argumentação? Defesa de pontos de vista. Já está dizendo, né? Você vai argumentar. Você vai defender o seu ponto de vista. Beleza? Se você é o autor do texto argumentativo, então você vai argumentar defendendo o seu ponto de vista. Essa defesa é feita por meio de ideias, argumentos e visa convencer ou persuadir o interlocutor. Pessoa que vai ler, né? Você vai... Qual é a ideia, né, da argumentação? É você defender o seu ponto de vista e baseado em quê? Em ideias e argumentos. Então você tem que argumentar, resumidamente, né? Você tem que argumentar defendendo o seu ponto de vista.
para mostrar que aquilo que você está defendendo ali é realmente verdade, beleza? Ou então você defende que aquilo que você está dizendo é mentira. Por exemplo, não, eu estou dizendo que isso aqui é mentira. Então argumente para provar que aquilo ali que você está relatando é mentira. Entendeu? Então nessa ideia aí. Você vai argumentar. Texto argumentativo. Argumentar. E aí você vai trazer ideias, vai trazer argumentos para defender o seu ponto de vista. Tranquilo? Beleza. Pessoal, apesar de apresentarmos os 6 tipos textuais separadamente, eles podem aparecer juntos em um mesmo texto, certo? No mesmo texto ele pode ter esses tipos aí variados dentro do mesmo texto. Show de bola? Entendido? Entretanto, um deles prevalece sobre os demais, que é indicando a natureza do gênero, certo? Se você tem, por exemplo, são 6 tipos textuais, você tiver os 6 presentes no texto, um deles tem que ser mais forte, que é para indicar a natureza do gênero. Tá vendo? Indicar a natureza do gênero textual. Certo? Para indicar a natureza do gênero. Um deles tem que prevalecer. Entendeu? Beleza. Assim, nos romances de José de Alencar, por exemplo, há o predomínio do tipo textual narrativo. Ó, textual narrativo, ou seja, não reais, né? Não reais, né? Sim? Nós não aprendemos que o tipo textual ele é fictício. Muito bem. O relato é que é na vida real, né? Está relatando a vida real. Pois ó, são romances, mas podemos identificar longos trechos tipicamente descritivos, como em Iracema, um famoso livro seu. Já no início desse romance, o autor traz uma frase bastante descritiva. Ó. Então lá, apesar de ser um texto narrativo, esse livro de Iracema, ele traz textos, partes descritivas, né? Ó. Longos textos descritivos, beleza? Como é que essa parte descritiva aqui, ó, além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Por que é descritivo? Porque ele está dando características, não? Descrever, não é isso? O texto descritivo não dá características. Aí ele diz, além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, ó. Azula no horizonte, ó. Nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Olha as descrições. Tá vendo as características? Como era aquela serra? Azula no horizonte, né? Então, além daquela serra que azula no horizonte. E a virgem Iracema era a virgem dos lábios de mel. Beleza? Então, mesmo em uma narrativa, ele pôde colocar textos descritivos. Muito bem, pessoal. Vamos para a nossa prática linguística. Página 75, chachado e saci, né? Muito bem. Vamos lá. Capricha na foto que é para eu mostrar aos meus amigos. Como é, dona Cobra? Como é, dona Cobra? Pedir pro chachado tirar outra? Tá, essa agora é para mostrar aos amigos dela. Certo? Mostrar para os amigos e depois para os amigos dela. Entendeu? Entenderam aí? A cobra tava lá soltinha e tal. Aí a cobra foi apertou o saci, né? Como é, dona Cobra? Pedir pro chachado tirar outra. Aí ela apertou ele, né? Sim. Tá. Essa agora é para mostrar aos amigos dela. Então deu um aperto aí no saci, né? Muito bem. Pessoal, vamos lá. Ó. Um dos personagens do texto acima é o Saci. Você conhece esse personagem lendário? Com suas palavras, descreva-o. Se necessário, faça uma pesquisa sobre ele para conhecê-lo um pouco mais e enriquecer a sua descrição. Aqui é uma resposta pessoal, né? Como vocês estão vendo aí, mas o livro traz uma sugestão de resposta. O Saci é um menino bastante travesso que protege as florestas e os animais. Ele é negro, possui apenas uma perna, fuma cachimbo e usa um gorro vermelho. Você vê que aí uma coisa é uma lenda, né? Algo irreal e coisas erradas que esse menino faz, né? Ó, fumar cachimbo, não pode, beleza? Não pode. Então aí uma lenda, né? A lenda do Saci. Tranquilo? Muito bem. Segunda questão, pessoal. No segundo quadrinho, Dona Cobra fez um pedido ao Saci e o terceiro quadrinho é o resultado desse pedido. Isso porque, como é um ser fantástico, o Saci pode falar com os animais. Escreva nas linhas abaixo o que o Saci deve ter dito a Chachado para atender o pedido da Dona Cobra. Aí, ó, Chachado, Dona Cobra pediu para tirar outra foto, certo? Foi isso aí que o Saci poderia ter dito.
Tranquilo? Terceira questão, ó. Ao repassar o pedido da dona Cobra a Chachado, o Saci utilizou o discurso direto ou indireto? Tá aí, utilizou o discurso indireto. Beleza? A dona Cobra usou o discurso indireto. Por quê? Porque ela falou com o Saci para poder pedir ao Chachado. Ela tinha que pedir algo para o Chachado, né? O Chachado pedir, o Chachado tirar a foto. Mas ela fez um discurso indireto, porque ela falou com o Saci, para o Saci falar com o Chachado. Beleza? Quarta questão, pessoal. Até agora você já viu neste livro vários exemplos de textos como esse. Você saberia dizer qual é esse gênero textual? Tá aí, ó. Tira, né? Ou tirinha. Gênero textual tira ou tirinha. Tranquilo? Quinta questão, ó. Nesse gênero, as ações são apresentadas na sequência dos quadrinhos, que indica também a passagem do tempo. Pensando nisso, responda. Qual é o tipo textual que prevalece nesse gênero? O texto narrativo, em visão fictícia, né? Está sendo relatado algo de uma coisa, de uma ficção. Texto narrativo. Beleza, pessoal. Sexta questão, pessoal. Como dissemos, sempre que produzimos um texto, temos uma intenção comunicativa, defender uma opinião, expor informações, ensinar algo, etc. Qual foi a intenção comunicativa do autor desse texto? Divertir os leitores, né? Foi para divertir, não foi não a intenção? Porque ali estava a cobra apertando o Saci, né? Muito bem. Texto 2, pessoal. Missão dos predadores. Se você pensa em eliminar da terra os animais que viram pragas, é a solução. Presta atenção, ó, no texto. Se você pensa que eliminar da terra os animais que viram pragas é a solução, está enganado. Só você eliminá-los não é a solução, né? Cada animal tem um papel no equilíbrio ecológico. Se as moscas forem eliminadas, catástrofes podem acontecer, pois animais se alimentam de suas larvas e de moscas adultas. As moscas são o início de várias cadeias alimentares. Se desaparecerem, essas cadeias deixarão de existir, e espécies de plantas e animais também serão eliminadas. Se os ratos forem exterminados, os animais que eles comem não vão ter seu inimigo natural e vão se reproduzir descontroladamente. Os predadores dos cupins são os tamanduás. Numa cidade só há tamanduás no zoológico. Então, quem vai comer os cupins? Entenderam? Então tem que ter o equilíbrio ecológico, né? Tem que ter o equilíbrio ecológico. Não é que tem que matar todos os animais que nós achamos que é uma praga, não. Porque eles têm a sua função na natureza, né? Muito bem. Qual é a missão dos predadores, pessoal? Olha aí. Contribuir para o equilíbrio ecológico com sua alimentação. Muito bem. Página 76, questão 7. Professor! Ihu! Para beber água, não professor? Mas rapaz, o Joãozinho quer beber água, tá vendo? Vamos lá, pessoal. Uma pausazinha para beber água aí. Vai lá. Vamos beber água. E aí, pessoal, deu certo? Já beberam água? Muito bem. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Questão 8, pessoal. Segundo o texto 2, predadores são seres que aí contribuem para o equilíbrio ecológico. Contribui para o equilíbrio ecológico, não? Os predadores, beleza? Atiram muitas pedras, ó. O predador atira muitas pedras, que é isso? Eliminam animais nocivos, amam a natureza. Pessoal, presta muita atenção que às vezes tem algumas coisas no português que te confundem, certo? Então você tem que ter muito cuidado com o contexto. Porque, por exemplo, essa letra B é verdade? Sim, é verdade. Os predadores eliminam animais nocivos, é verdade. Entenderam? Mas preste atenção que a questão está pedindo, ó, segundo o texto. Você tem que prestar muita atenção no enunciado. Ele não está dizendo para você relatar a característica do predador. Ele quer que você analise segundo o texto o que são os predadores. O que é que o texto está falando a respeito dos predadores.
O texto está dando ênfase que os predadores eliminam animais nocivos? Não. A ênfase do texto é que os predadores eles contribuem para o equilíbrio ecológico. Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Porque essas questões de português, elas são muito capciosas aí. Elas são perspicazes, né? Perigosas. E aí você tem que ficar atento, beleza? Muito bem, vamos lá. Nona questão, ó. Cada animal tem um papel no equilíbrio ecológico. A palavra papel em destaque significa o quê? A ação de cada ator em uma peça teatral. Não tem nada a ver com teatro, né? Dinheiro em cédula. Papel, dinheiro em cédula. Folha para escrever. Também não. É uma função, né? É um cargo. Ó, cada animal tem sua função no equilíbrio ecológico. Cada animal tem um cargo no equilíbrio ecológico. Tá ligado a essa ideia. Tranquilo? Questão 10, pessoal. Ó. Escolha a melhor resposta para completar a frase abaixo. Ó. A eliminação das moscas da face da terra pode provocar o quê? Melhor higiene, a extinção de espécies vegetais e animais ou a redução de muitas doenças. Tá aí, ó. A eliminação das moscas da face da terra pode provocar o quê? A extinção de espécies vegetais e animais. Preste bastante atenção, pessoal. Se ele coloca um texto lá na prova e vai fazer perguntas, as perguntas têm que ser baseadas no que tem lá no texto. Beleza? Se você reduzir as moscas, vai melhorar a higiene? Vai melhorar a higiene. Entendeu? Vai reduzir as doenças? Vai também. Só que você tem que basear na ideia do texto. Na ideia do texto. Então, a eliminação das moscas da face da terra pode provocar o quê? Segundo o texto lá, a extinção de espécies vegetais e animais. Preste atenção, certo? Preste atenção. Tem que ser segundo o texto. Nós não estamos dizendo que se você eliminar moscas, você não vai melhorar a higiene, não. Vai melhorar. Só que, baseado no texto, o que ele quer passar a ideia é que alguns animais vão ser extintos, né? E alguns vegetais. Tranquilo? Muito bem. Questão 11, pessoal, diz assim: o texto 2 é um artigo de jornal. Texto 2 é um artigo de jornal. Beleza. Um gênero textual em que há predomínio do tipo argumentativo. Ó. Ele já está dando o gênero, ó, gênero textual, e já está dando o tipo também, ó, tipo argumentativo. Gênero textual é um artigo de jornal e o tipo é argumentativo. Isto é, defesa de pontos de vista, que é o tipo argumentativo, ele defende ponto de vista, tranquilo. O que então defende os autores desse texto? Garotinho esperto. Quer saber o que é que os autores estão defendendo. Defendendo o quê? A importância dos predadores para o ecossistema. Certo? É isso que os autores estão defendendo. A importância dos predadores para o ecossistema, para o equilíbrio ecológico e por aí vai. Tranquilo? Vamos lá para a 12ª questão. Não, bebê, é o texto 3, né? Texto 3. Diz assim, ó. Procura-se vivo ou morto. Um sapo de estimação que morava no jardim em frente. Puxa vida, era um sapo tão sabido que até piscava o olho pra gente. Mas o jardim acabou, virou supermercado e o sapo, coitado. Será que alguém come sapo enlatado? É um poema, né? Aí da Murray Rosiana, certo? Rosiana Murray. É um poema e é bem engraçado, né? Porque era lá onde o sapo vivia e aí acabou que foi construído um supermercado no local e aí, né? Será que o sapo foi para onde? A gente vai comer sapo enlatado, né? Coitado do sapo, né? 12ª questão diz, ó. Escolha a melhor resposta de acordo com o texto. Preste atenção, meu amado, que é de acordo com o texto, certo? Você não pode pegar aí coisas, não pode chegar à resposta pegando ideias fora do texto. Tem que ser baseado no texto. Então escolha a melhor resposta de acordo com o texto para completar a frase abaixo. Por que se comunicava com as pessoas, o sapo era muito sabido. Você começa aqui, ó. Por que se comunicava com as pessoas, o sapo era muito sabido. Certo? Já encontrou a resposta, né? Beleza. Olha a outra, ó. Só para a gente ver aqui, desencargo de consciência. Por que mudou-se para o jardim? O sapo era muito sabido. Era por isso? Por que virou enlatado? Virou enlatado? Não. Tem nada a ver, né? Nada a ver. E aqui, porque mudou-se para o jardim?
Também não, né? É porque se comunicava com as pessoas, né, que o sapo era muito sabido. Aqui também é uma ilusão, né? Temos um poema aí, mas, vamos dizer assim, misturado com a narração. Algo fictício, né? Tem uma ideia fictícia aí. Beleza? Beleza. Vamos lá. Questão 13, pessoal. Leia os versos abaixo. Mas o jardim acabou, virou supermercado e o sapo, coitado. Podemos substituir as reticências do verso acima por morreu, né? Não é o sapo acordou? Não acordou. Ficou feliz? Pior, né? Viajou? Também não. Ele morreu. Eita, professor, o sapo morreu, professor. Macho, é uma história fictícia, Joãozinho. Ah, tá bom, já tava ficando triste. Joãozinho aqui é sentimental, ó, tá vendo? Tava preocupado com a morte do sapo. Vamos lá, pessoal. Seguinte, ainda sobre os versos acima, podemos substituir a palavra virou por tornou-se, né? Ele tornou-se. Lá virou um supermercado, é assim que diz, ó. O jardim acabou, virou supermercado, ou seja, ele tornou-se supermercado, né? Não é que ele derrubou o supermercado? Como assim? Derrubou o supermercado? Ó, dobrou o supermercado? Não. Viraram? Como assim viraram? Não é só o jardim? Não está no singular? Ó. O jardim acabou, virou. Ó, ele virou, ou seja, ele tornou-se supermercado. Tranquilo? Vamos lá. Questão 15 diz assim, pessoal. Alguns adesivos colocados em carros e caminhões representam formas muito interessantes de fazer humor. No adesivo de carro muito usado há algum tempo, podíamos ler o seguinte: procura-se uma boa mulher que saiba cozinhar, limpar peixes, catar minhocas e que seja proprietária de um barco a motor. Favor, enviar foto do barco e do motor. Ele queria a foto do barco e do motor, né? Muito bem. O autor desse texto, pessoal, procurava uma mulher com uma série de qualidades, mas na verdade, qual era o seu maior interesse? Era no barco e no motor, né? Seu maior interesse era o barco e o barco a motor, beleza? É um barco a motor, né? Muito bem. E seja proprietário de um barco a motor. Favor enviar a foto do barco e do motor, né? Muito bem. Então, o interesse, na verdade, da propaganda aí era no barco, não era na mulher, né? Muito bem. Letra B, pessoal. Que elementos ou recursos do texto indicam esse interesse? Aí, o pedido em letras maiúsculas, ó, para a pretendente lhe enviar fotos do barco e do motor, quando, na verdade, ele deveria pedir fotos dela. Não, essa parte aqui, pessoal, ó, você cancela, certo? Isso aqui você cancela. Pedir foto dela por quê? Ele não estava interessado nela no bar? Certo? Então pedido, o que é que expressa, né? O que é que indica esse interesse? Foi o pedido em letras maiúsculas. Você pode até colocar assim, ó, das fotos do barco e do motor. Entendeu? Ó, o pedido em letras maiúsculas das fotos do barco e do motor. Tranquilo? Isso aí foi os elementos ou os recursos do texto que indicam o interesse. Pedido em letras maiúsculas das fotos do barco e do motor. Tranquilo? Letra C. Esse trecho, ou melhor, esse texto e o texto 3 apresentam várias semelhanças. Uma delas é a intenção de se encontrar alguma coisa que determina um gênero textual bastante específico. Você saberia dizer qual é esse gênero textual? É o gênero, não é o tipo. O gênero está aí, ó, classificado ou anúncio, né? Mesma coisa. Esse é o gênero textual, que é um anúncio que você está fazendo, né? Muito bem. Onde podemos encontrar exemplos desse gênero? Está aí nos jornais, né? Tem os classificados, lá nos jornais você vê o pessoal vendendo carro, vendendo casa e várias outras coisas. Tem a parte lá dos classificados nos jornais, né? Letra E, pessoal. Imagine que você vai escrever um texto nesse formato, procurando algo muito valioso. O que você procuraria? Que exigências você faria? Aí é uma resposta pessoal, né? Você vai colocar aí o que você quiser. Então você tem que pegar aqui a ideia que você vai fazer um classificado.
Imagine que você vai escrever um texto nesse formato, certo? Nesse formato, do lado classificado. E que você está procurando algo muito valioso. Essa é a ideia. Ó. Como é que você iria anunciar no classificado lá que você está procurando algo valioso? Aí você tem que especificar o que é que você procuraria, quais as exigências você faria. Então você use a criatividade e coloque a resposta aí, certo? Estou procurando um barco que nunca tenha sido usado. Quem encontrar, por favor, entre em contato com o número tal. Entendeu? Um exemplo. Estou só dando um exemplo assim esporádico aí, que vem na mente aqui agora, mas você seja mais criativo, certo? Procure ser bem criativo aí na elaboração desse classificado aí, desse anúncio, beleza? Muito bem. Letra F diz, como deverá começar seu texto? Aí, ó, sugestão, procura-se, né? Procura-se um barco e tal, que nunca tenha sido utilizado e da cor vermelha, um exemplo, né? E, por favor, quem souber de alguém que tem um barco assim para vender, entre em contato. E use a criatividade sua aí. Nós estamos só dando a sugestão. Não necessariamente use esse exemplo, não. Use outros aí, seja mais criativo. Mostre que você é capaz de criar. Certo? Letra G, de gaiato ou de goiaba. Que informações pessoais você deverá colocar no seu texto para que o possível vendedor entre em contato com você? Tá aí, ó. Telefone, endereço, e-mail, zap, não, é por aí. Telegram, se tiver, e tarará, parará. Outras coisas mais que você pode usar a criatividade aí também para, por exemplo, o endereço lá do Facebook, né? O seu nome lá no Facebook, no Instagram. São contatos que você pode disponibilizar lá nesse anúncio para a pessoa entrar em contato com você. 16 diz assim, leia novamente os textos 2 e 3, coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas, segundo a leitura dos dois textos. Então preste atenção, meu amigo amado, querido e querida, que você tem que se basear nos textos. Nos textos. Então toda e qualquer resposta que você for colocar aqui, ó, tem que ser baseada nos textos 2 e 3. Beleza? Letra A. Já tem a resposta aí, mas vamos meditar nelas um pouquinho, ó. O texto 2 defende o equilíbrio ecológico. Uhul, oba! Beleza? Muito bem. O texto 3 defende a construção do supermercado. Não, defende? Negativo. É uma crítica, né? Porque a construção, vamos dizer assim, a industrialização já está expulsando a natureza do lugar dela, mais ou menos. É como se fosse uma crítica, né? Que o sapo morreu porque foi construído lá um supermercado. Então não defende. Certo? Então é falso. Letra C. Ó. O texto 3 afirma que o progresso altera o meio ambiente, mas não traz prejuízo à vida humana. Também está errado isso aqui. O texto 3 está afirmando que vai trazer prejuízos realmente para o ecossistema, para o equilíbrio ecológico. Entendeu? Muito bem. Letra D. Os dois textos tratam do mesmo tema, a preservação da natureza. Isso, garotinho, show de bola. Verdadeiro. Pessoal, agora vamos para os encontros de vogais e semivogais. Nós chamamos esse tema, pessoal, de encontros consonantais, ou encontros vocálicos, certo? Encontros vocálicos. Encontros consonantais é um encontro entre consoantes, né? Encontro de vogal e semivogal, encontros vocálicos. Esse é o tema geral. Então aqui é só para a gente fazer uma revisão, né, do que é o encontro vocálico. É o encontro entre duas vogais, pessoal. Duas vogais se encontram, certo? Aí o seguinte, essas vogais elas podem se encontrar como? Vindo primeiro a vogal e depois a semivogal, ou vice-versa. A semivogal pode vir antes da vogal. Certo? E pode também haver o tipo de encontro vocálico onde tem três vogais. Por exemplo, Paraguai. Paraguai, ó. 1, 2, 3 vogais. Sendo que a do meio vai ser mais forte, que é a vogal.
E as outras duas mais fracas são as semivogais. Entenderam? Então, quando vem 3 juntas assim, se elas vierem com esse caráter, nós vamos já saber o nome delas, né? Qual o nome do tipo desse encontro vocálico? Qual o tipo desse encontro vocálico? Vamos já aprender, certo? Então aqui foi só um exemplo para você ver o encontro de 3 vogais também em uma palavra. Então, é o encontro de vogais na palavra. Esses são encontros vocálicos, beleza? E aí tem a vogal e tem a semivogal. A vogal é a que tem um som forte. Vogal tem um som mais forte, certo? E a semivogal, professor? Me diga aí o que é a semivogal. Se a vogal tem um som mais forte, meu anjo, é porque a semivogal tem um som mais fraco, não é não? Muito bem. Aí a palavra pai possui apenas uma sílaba, ou seja, é pronunciada com só impulso de voz. É, portanto, uma palavra monossílaba. Por essa razão, o A é a vogal da sílaba e o I a semivogal. Muito bem. Aí vamos para os tipos, né? Os tipos de encontro vocálico. O ditongo é um dos tipos de encontro vocálico. Nós vamos ver também o hiato, né? Hiato. E vamos ver o tritongo, né? Esses são os 3 tipos de encontros vocálicos. Então, ó, o encontro de uma vogal e uma semivogal e vice-versa. Pessoal, vou falar assim, ó. Aqui é uma vogal. Ih, doideira foi essa que eu escrevi aqui. Vogal é o V, certo? E a semivogal é o SV. Beleza? Só para você entender aqui, ó. Então, quando é um ditongo, as duas vogais que estão juntas lá na palavra, ela pode seguir essa sequência. Ó. Vogal mais semivogal ou vice-versa. Semivogal mais vogal. Então elas podem se encontrar dessa forma. É isso que você precisa entender, certo? Ou elas se encontram como vogal e semivogal, ou elas se encontram como semivogal e vogal. Beleza, pessoal? Muito bem, garotinho. Você está muito esperto hoje. Ei, professor, estou entendendo tudo, matéria legal. Isso aí, Joãozinho. Muito bem, garotinho. Então é o seguinte, pessoal. Eu tenho um ditongo nasal. Um ditongo nasal, ó, que é composto por uma vogal nasal. Deixa eu apagar aqui para você visualizar. Ó, ditongo nasal é porque tem a vogal nasal. Muito fácil, né? Ó, põe. Eu até já dei a dica para vocês que é só tampar o nariz para saber se é nasal ou não, né? Olha aí a diferença, ó. Vê se vocês conseguem perceber quando eu tô com o nariz tampado e quando eu tô com o nariz destampado. Põe. Estão vendo aí a diferença? Então é uma vogal nasal, então você tem um ditongo nasal. E tá aí exemplos, né? Ó, põe, mamão, mamãe, certo? Por aí vai. E tem o ditongo oral, ó. Ditongo oral, ele é composto de uma vogal oral. Professor, o que é uma vogal oral? É aquela vogal que você pode tampar o nariz e não tem diferença, certo? Na pronúncia, porque ele sai livremente pela boca. Exemplo, aí, ó. Mingau. Você vê que o bi, aqui é nasal, ó. Bi, certo? Bi. Mas o gal, ó, que é o encontro vocálico aqui, ó, gal, ao, né? O encontro vocálico ao, ele não altera quando eu tampo o nariz. Mingau, gal. Sai também, ó. Sai. Tô com o nariz tampado, ó. Sai. E aqui também com o nariz tampado, ó. Feito. Tá vendo que não altera quando você pronuncia esse encontro vocálico? Então, quando você tampa o nariz e não altera o som, é um ditongo oral, beleza? Muito bem. Crescente, pessoal, que é um ditongo crescente. Ele é composto de semivogal e vogal, ó. SV mais V. Beleza? Então, ó, a vogal mais forte tá por último, né? Você tá crescendo, você tá indo da mais fraca para mais forte. Entenderam a ideia? Por isso que é crescente, ó. Você está indo da mais fraca para mais forte, ó. Pátria, tá vendo? Ó? Pátria.
Se você dissesse assim, ó, patria, patria, aí era o contrário, era decrescente, né? Mas quando você diz pátria, tá vendo? Ó, a vogal ficou por último, ó, veio depois na semivogal. Então você está crescendo o som, né? Ó, pátria, você está crescendo o som, o volume da voz, a potência ali na vogal. Então é crescente. Espécie, ó, planície, certo? Muito bem. Agora vamos para o exemplo decrescente, ó. É composto de uma vogal mais uma semivogal. Aí nessa ordem, né? Vogal e semivogal. Por exemplo, seu, tá vendo, ó? Maio, prometeu, tá vendo, ó? Você começa alto, aí baixa o volume da voz, ó. Seu, maio, prometeu, tá vendo aí a diferença? Então, crescente, que você vai crescendo o volume da voz. Decrescente, você está decrescendo o volume da voz, diminuindo o volume da voz. Beleza, pessoal? Por se parecerem foneticamente ao I e ao U, E e O, tá vendo? Ó? O I parece com E e o U parece com O, foneticamente, em algumas palavras, né? Eles são considerados semivogais em alguns casos, como, por exemplo, né? Pães e mágoa, ó, mágoa, são semivogais, que eles parecem com som de I, né? Pães, ó, pães, parece ter um som de I, né? Mágoa, ó, mágoa, parece ter um som de U. Então são semivogais aí, beleza? Muito bem. Nos ditongos nasais, ó, em, ó como é que parece a pronúncia, pessoal, ó. Em, né? Em, ão, ó, ão, entendeu? A semivogal não aparece escrita, certo? A semivogal aqui, ó, o I, não aparece escrita. Tá aparecendo, é um M, né, ó, em, tá vendo? Em. Então ela não aparece escrita. É o que acontece, por exemplo, com as palavras bem, ó, bem, foneticamente fica assim, ó, bem, né? Eram, olha foneticamente como é, ó, eram, e amaram. Olha como é que é foneticamente, ó, amaram. Entenderam aí? Um tritongo, pessoal, tritongo é mais raro, né? Não acontece muito, mas tem também. Aí na mesma sílaba eu encontro, ó, de uma semivogal, como eu havia dito, uma vogal e outra semivogal. Então ela aparece nessa sequência, ó. Semivogal, mais vogal, mais semivogal, certo? Aparece aí nessa sequência. Aí nesse caso a vogal é pronunciada com mais força, ou seja, essa do meio aqui, ó, vai ser a mais forte, certo? Mais forte. Muito bem? Aí exemplos, ó. Paraguai, ó, vogal. Saguão, ó, vogal. Iguais, ó, vogal. Averiguei, vogal. Tá vendo? Ó? Parece com um som mais forte, a vogal, que é a que tá no meio. Muito bem. Então quando acontece isso, é um tritongo. Muito bem. Aí tem também, pessoal, o hiato, né, que eu tinha falado para vocês também. Hiato é o desencontro de vogais. Professor, mas não era para ser o encontro? É, meu anjo. Mas o desencontro quando? Quando a sílaba se separa. Ó, quando a sílaba se separa, aí elas se separam. Ó. Sa, u, de. Aí você observa que as duas são vogais. Ó. Entendeu? Quando as duas têm um som forte, então você tem que separá-las na sílaba. Porque em uma sílaba eu só posso ter uma vogal. Professor, e no Paraguai não tem três? Ó? Paraguai. Eu não tenho três? Tem, meu anjo, mas você tem quantas vogais? Só essa. Ó. O A é vogal. O U é uma semivogal. E o I é uma semivogal. Então eu só posso ter uma vogal em uma sílaba. Em uma sílaba eu só posso ter uma vogal. Então quando as duas vogais aqui, ó, elas estão juntas, mas elas todas duas têm um som forte, você tem que separá-las. Entendeu? Porque todas duas são vogais. Entendido, pessoal? Quando você tem uma vogal e uma semivogal, você pode deixar elas juntas, aí é um ditongo. Mas quando as duas são vogais, tem um som forte, ó. Sa, u, de. Aí você, peraí, as duas têm um som forte, então tem que separar. Aí você forma um encontro vocálico
conhecido como hiato. Beleza? Muito bem. Olha um exemplo aí, ó. Ao pronunciar a palavra saúde, observe que produzimos 3 movimentos, ou seja, 3 sílabas, né? Que é sa-u-de. Essa separação indicada na fala mostra que essas vogais, quando se separam, ficam em sílabas diferentes. Essa separação de 2 vogais em sílabas diferentes é o que chamamos de hiato. É a definição que eu falei para vocês já, né? Aí, ó, outros exemplos aí, ó. Toalha, ó, to-a-lha. Baú, ó, baú. Saída, preencher. Certo? Exemplos de hiato. Tranquilo? E esse slide aqui, peraí, deixa eu só ver aqui o negócio. Só ver aqui o negócio, pessoal. Muito bem, voltamos, né? Aí, pessoal, ó. Só um minuto, pessoal. Beleza. É porque aqui ficou faltando uma parte da página aí, por isso que eu tava achando estranho aqui. Mas eu vou ler aqui para vocês, ó. Página 81 tem a escrita em questão, o tênis novo do sapo. Diz assim, ó. O sapo estava assistindo à TV uma tarde quando viu um comercial de tênis próprios para andar de skate. O sujeito do comercial calçava o tênis, fazia uns 360, aí já vem para cá, ó. Clique flip. No meio-dia, um fake ollie por cima de uma lixeira e um noise grid virado para o pôr do sol. O sapo foi correndo atrás do tênis, foi correndo comprar o tênis, calçou, amarrou e subiu no skate. Tentou o 360 kick flip e se deu mal. Tentou o fake ollie e se emborrachou na lixeira. Tentou o nose grind e deu com a cara no chão. O gato veio a toda em seu skate e o ajudou a se levantar. Que tênis legal, cara, disse o gato. Valeu, disse o sapo. Moral: todo mundo sabe que sapos não andam de skate, mas o que é mais triste é que eles acreditam em tudo que vem na TV. Beleza. Primeira questão, pessoal. Muito bem, diz assim, ó. No gênero textual fábula, alguns personagens apresentam condutas inadequadas, as quais devem ser reprimidas e modificadas. O alerta para tal modificação ocorre na moral. De acordo com o texto, o tênis novo do sapo e sua moral marca a alternativa incorreta. Letra E, pessoal. O tênis para o sapo é símbolo de uma tendência comportamental que ele deseja para a sua vida. Certo? Você marca a letra E aí. Beleza? Segunda questão, pessoal. O gato veio a toda em seu skate e o ajudou a se levantar. A atitude do gato demonstra o quê? Solidariedade. Indiferença, sinceridade, hipocrisia, inveja não. Solidariedade. Certo? Esse vermelho encandeia, né? Não sei se encandeia vocês aí. Mas eu aqui fico meio encandeado com ele. Ó, solidariedade. Muito bem. Terceira questão. Na oração valeu, disse o sapo. A palavra sublinhada deve ser entendida como o quê? Obrigado, né? Hoje a gente usa muito esse termo, né? Valeu, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Ou seja, vai dizer obrigado, né? Muito bem. Quarta questão, pessoal. O espaço onde se passa a narrativa não aparece claramente no texto, mas podemos deduzir que os fatos aconteceram aonde? Primeiro numa casa, depois numa loja e por último na rua. Aí, letra C. Muito bem. Quinta questão, pessoal. Quinta questão diz assim: o fato de o sujeito do comercial saber realizar as manobras radicais com o skate e o sapo não estabelece entre eles uma relação de exclusão, certo? O sujeito do comercial sabe, mas o sapo não sabe.
Então estabelece uma relação de exclusão, certo? Muito bem. Sexta questão, pessoal. Sobre a palavra lixeira, analise a alternativa correta. Lixeira possui um ditongo, né? Ó. Diz que é polissílaba. Não, porque se você separar, ó, lixeira, né? Tem 3 sílabas, então é trissílaba. Então ela aqui é trissílaba. Aqui só foi um D, ó. É um B, rapaz. Trissílaba, então essa aqui não pode ser, né? Possui um ditongo, ei, ó. Ei, tá vendo? É uma vogal aqui, ó. Tem uma vogal mais uma semivogal, né? Lixeira. Ó, o ei é mais forte, o e. E o i é mais fraco. Então vogal e semivogal. Aqui eu tenho um ditongo também. Além de ter um ditongo, ele é crescente ou decrescente? Responda aí. Tic-tac. Tic-tac. É decrescente, né? Eu tenho ditongo. Ditongo. Tô só acrescentando aqui o saber de você. Ditongo decrescente, ó. Decrescente, porque eu tô indo mais forte para o mais fraco, né? Tá descendo o som da voz, tá vendo? Lixeira. Decrescente. Certo? Eu tenho também um ditongo oral ou nasal? Tampa o nariz, ó. Lixeira, lixeira. Então é decrescente e oral. Muito bem. Possui um hiato? Não. Se é um ditongo, não pode ser um hiato, né? Tem 2 sílabas? Também não. Tem 3. É oxítona? Também não. É paroxítona. Vamos colocar aqui, ó. Ela é paroxítona. Tá? Por que ela é paroxítona, professor? Porque a sílaba tônica é chei. E essa aqui é a penúltima sílaba. Então ela é uma paroxítona. Muito bem, garotinho. Sétima questão, pessoal. Analise as alternativas a seguir e assinale apenas a verdadeira. Sujeito é um ditongo nasal? Não. Tampa o nariz, ó. Sujeito. Então, não. Viu é um hiato? Não. Porque viu é monossílaba, não é viu. Se fosse assim, ó. Viu. Se separar, se fosse um hiato, eu pronunciaria assim, ó. Viu. Porque aqui teria que ser com som forte. Lembra que no hiato tem uma vogal e tem uma vogal? As duas são vogais, então as duas têm que ser pronunciadas com som forte. Então ficava assim, ó. Viu. E eu não pronuncio viu, pronuncio viu. 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 Tá vendo? Então tem uma vogal e uma semivogal. Aqui eu tenho um ditongo decrescente, não é não? Decrescente. Oral, né? Viu. Muito bem. Show de bola. Então, vamos lá, ó. Aí tem, ó, fazia, ditongo oral, né? Opa, show de bola. Isso aqui não, ditongo oral. Fazia. Beleza. Meio, é um tritongo, professor, tem 3 letras, espera aí. Meio. Meio. É porque ele é assim, ó, meio. É separado, ó. Né? É por isso que você tem que ficar atento. Se você prestar atenção, ó, esse O ele é pronunciado forte, então ele é uma vogal, certo? Ele não tem um som forte, ó. Meio, então ele é forte. Então aqui eu tenho uma vogal, ó, vogal. O I é uma semivogal, então aqui eu tenho um ditongo, ó, ei, e no O é uma vogal forte, então é uma vogal, não é uma semivogal. Então elas não ficaram juntas na mesma sílaba. Então eu tenho aqui um ditongo e tenho também um hiato, certo? Na parte aqui do ei eu tenho um ditongo, ó. Nessa parte aqui eu tenho um ditongo. Aqui, ó. E entre o i e o o eu tenho um hiato, certo? Que são separadas. Muito bem. Show de bola. Então vamos lá agora, ó. Esborrachou, ditongo oral crescente. Borrachou, não é decrescente, né? Não é crescente, não. É decrescente. Muito bem, pessoal. E, infelizmente, a nossa aula está chegando ao final. Fazer o quê, né? Faz parte. Deixa eu só explicar para vocês como é o nosso planejamento aqui, certo, pessoal?
Nós estamos aqui, dia 22, ok? Vimos hoje esse conteúdo, ó, 78 a 82, as páginas do livro de português. A atividade de casa de vocês é essa, produzir a lenda da página 29, página 69. Então você vai lá na página 69 do seu livro de português, vai produzir aquela lenda. Tem lá para você produzir uma lenda? Você vai produzir essa lenda. Essa é a sua atividade de casa, certo? E eu já quero adiantar para vocês uma coisa, ó. Dia 25, que é a nossa próxima aula, quinta-feira, eu vou dar o visto nas atividades de casa. Todas as atividades de casa que eu passei, eu vou dar o visto. Quais são, professor? Tá aqui, ó. Essa daqui, ó. Resumo do livro de português, capítulo 3, de 2 laudas. O livro de gramática, página 42 a 47, e copiar a cópia das tabelas do livro de gramática da página 39, 40 e 41. Vou receber isso aqui tudo. O livro de português, página 59 a 62. Livro de português, página 63 a 67. Livro de português, página 68 a 72. Livro de português, página 74 a 82. Ou seja, todo o capítulo 3, pessoal. Isso aqui, de forma resumida, é o capítulo 3 do livro de gramática e o capítulo 3 do livro de português. São as atividades que eu vou receber, mais a cópia dessas tabelas aqui, ó. Tem umas tabelinhas lá na página 39, 40 e 41 do livro de gramática. E mais o resumo do livro de português, capítulo 3, de 2 laudas, ou seja, 2 páginas, certo? E vou receber também essa lenda aqui, ó, produzir a lenda, né? Então você vai produzir essa lenda, eu também vou receber. Essas duas aqui, preparar o seminário e resumo do capítulo 4, eu não vou receber para a nota desse mês. Esse resumo do capítulo 4, ele vai contar como nota para o próximo mês, certo? Então, resumindo, quais são as atividades que eu vou dar o visto? Quinta-feira, viu? Não tem prorrogação. Nós não vamos prorrogar o prazo. Quem entregou quinta-feira, entregou, ficou com nota. Quem não entregou, ficou sem nota. Certo? Então preste atenção com isso. E aí você disser, professor, pode entregar depois? Você vai ficar com nota baixa. Vai ficar com nota baixa, porque quem vier com o negócio de entregar depois da data, não vai ter mais a mesma nota. Essas aqui, essas atividades não valem 10 pontos, né? Se você vier com o negócio de entregar depois, não vai valer mais 10. Certo? A não ser que você traga um atestado médico, estava doente e tal. E mesmo assim, você está sendo avisado com dias de antecedência. E eu já venho falando sobre isso aqui já faz tempo. Né? Venho falando faz tempo dessas atividades. Inclusive estou corrigindo todas as atividades. Certo? Eu concluí agora a página 82, né? Concluí todas as atividades, tanto do livro de gramática como do livro de português, capítulo 3, eu corrigi todas. Então você não tem desculpa para não entregar quinta-feira. Beleza? Ah, professor, tá faltando a minha aqui. Procura lá os vídeos no meu canal do YouTube que você vai encontrar. Todas as atividades eu corrigi. Tanto o livro de gramática como o livro de português. Então você não tem desculpa para não entregar. Por isso que eu não vou prorrogar o prazo, porque eu corrigi todas. Você vier com história aqui de entregar depois, só se tiver ficado com uma nota baixa e é como se fosse só para inteirar a média ali, um 7, e é para ficar satisfeito. Viu? Então preste atenção, se quer ficar com a notazinha melhor, entregue logo no dia que eu marquei aqui, dia 25. Porque se não, fora disso, você não vai conseguir passar da média 7. Beleza? Então vamos lá. Preparar seminário. Pronto, isso aqui é para você preparar, já estou mostrando. Próxima aula, quinta-feira, eu vou dar os vistos nas atividades, né? E você vai ter como atividade de casa preparar o seminário. E o seminário é baseado no capítulo 3, ó. Capítulo 3 de português e de gramática, né? Ó. LP, livro de português, LG, livro de gramática. Certo? Show de bola, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos, um beijo no coração e até mais, se Deus quiser. Tá aí a atividade de casa, viu? Produzir a lenda da página 69. Preste atenção no serviço. Tchau, fui! Tchau, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, Joãozinho.